Professor, eu li o material, fui lá resolver os exercícios também, né? Eu achei bacana o conteúdo, né? Principalmente essa parte de introdução, porque a princípio é só como selecionar os elementos para a amostragem, né? Então eu achei bem dinâmico assim essa parte dessa escolha, né? Dessa seleção para essa amostra. E eu acho até bacana de aplicar isso em sala de aula, né? Tipo, fazer uma dentro do grupo da sala, de alunos da sala, tirar uma amostra de alunos. E aí, utilizando aqueles tipos lá de amostragem, conseguir fazer isso em sala de aula, eu acho que é bacana. E hoje, com essa possibilidade de a gente estar próximo de todo mundo, Edson, através da internet, fica mais fácil a gente traçar alguns perfis também, sabe? Então, daqui a pouco, os estudantes podem tentar descobrir coisas interessantes entre os seus amigos, entre as pessoas que são amigas dos seus parentes, entre os seus parentes. Então, dá para trabalhar realmente muita coisa. É muito curioso, né? À primeira vista, você acha até estranho e às vezes até incomoda as pessoas, né? Bom dia, Carlos. Bom dia, Tiago. Bom dia, Alice. O pessoal que foi chegando depois. Bom dia, Anderson. Então, muitas vezes o pessoal chega, bom dia, Maurício, o pessoal chega a questionar, mas como é que é isso? Eu nunca fui entrevistado sobre essas pesquisas de intenção de voto. Bom dia. E o pessoal fala sobre o brasileiro tem preferência no candidato tal. Como assim? Eu nunca fui entrevistado. Né? Ninguém nunca, o Ibope nunca parou para me entrevistar sobre a minha condição em relação ao valor da cesta básica. Nunca, nunca ninguém parou para me entrevistar. E ainda assim ficam falando no meu nome, né, dizendo que o brasileiro isso e aquilo. E eu sou brasileiro e nunca passo. Como é que funciona esse negócio? Eu não acredito nisso. Né? Tá muito estranho esse negócio. Parece mágica a princípio, né? Mas tem muita ciência por baixo. Vocês começam a compreender isso de uma maneira mais técnica agora. Então, daqui a pouco, a gente vai ter realmente muita conta para fazer, porque uma coisa é você definir como vai selecionar os seus indivíduos. Outra coisa é você definir quantos indivíduos você vai selecionar, né? E aí, para definir quantos indivíduos, aí entra conta, entra muita coisa, entram suposições, aquelas mesmas suposições que a gente já está acostumado a ver, não é? Em outras disciplinas e também aqui na de estatística. Mas, por enquanto, o nosso fechamento para essa primeira unidade vai ser esse conteúdo que eu diria que ele, desses que a gente viu, talvez seja o mais lúdico, né? Porque não envolve tanta continha chata, envolve mais a intuição. Aí, eu queria perguntar a você, deixa eu ver alguém aqui, viu? Joanildo, eu estou vendo que Joanildo tem ajudado muita gente, né? Então, eu estou percebendo que Joanildo está gostando desse conteúdo. Eu vi ali em uma das respostas do teste, quando eu fui lá no campo de ajudante, aí Joanildo tinha ajudado pelo menos um grupo, esse eu vi lá. Então, acho que ele está em sintonia aí com esse conteúdo. Joanildo, qual seria a principal dificuldade, né, de você definir isso que a gente está chamando de plano amostral? Qual seria a nossa principal dificuldade? O seu microfone está fechado, tá? Eu estou querendo ligar aqui. Ligou? Chegou, Alô? chegou. Tá ouvindo? Sim, sim. Pronto. Repete a pergunta, por favor, Paulo. Qual que você acha que é a principal dificuldade, o principal desafio desses planos da amostragem? O principal desafio do plano amostral não vem nada na cabeça não, Paulo, porque assim, dependendo do contexto que você pegar, você vai adaptar o seu plano para aquele contexto, né? Por exemplo, eu não posso pegar o plano amostral simples se eu não tenho o contato com toda a população. Então, como tem essa abertura de você escolher que tipo de amostra você vai pegar, varia. Por exemplo, se você perguntar qual a dificuldade de escolher o simples, aí eu entraria na questão da população.
Deu uma cortada agora quando você falou, Júnior. Eu não escutei bem o que você falou, não. Se puder repetir essa última ideia sua. Eu digo assim, se você perguntasse qual seria a dificuldade de trabalhar com a amostra simples, aquela simples lá, a primeira, aí seria, no caso, a dificuldade de ter acesso a todas as pessoas, entendeu? Igualmente, não é isso? Se você vai fazer a amostra simples, você tem que ter a possibilidade de entrar em contato com cada um dos membros da população, não é Perfeito. isso? Mas como tem essa abertura, eu não tenho como entrar em contato com cada um dos membros, eu tenho outros métodos para usar, não só aquele, entendeu? Então, como tem Perfeito. essa abertura, fica assim, se torna mais simples de você escolher um método melhor para a população que você tem. Não é isso? Exato. Na amostragem aleatória simples, você tem que ter a lista de todas as pessoas, né? Ou todos os indivíduos, né? Que às vezes não são pessoas. A lista de todos os indivíduos da sua população. E às vezes isso é difícil. Então, às vezes eu quero estudar, por exemplo, uma situação de miséria extrema. E muitas dessas pessoas não estão no radar, né? Agora a gente vivenciou isso com a pandemia, né? Muitas dessas pessoas estavam fora do radar. Então, se eu fosse utilizar, por exemplo, dados bancários, muitos brasileiros iam ficar fora dessa pesquisa. Pode falar, Lucas. Eu tenho uma dúvida. Depois a gente vai utilizar alguma margem de erro? Ótima pergunta, Lucas. A margem de erro é uma quantidade importante para você definir quantos indivíduos vai selecionar. Então, existe uma conta que a gente faz, e essa conta ela é baseada em algumas medidas, né? Uma delas é a margem de erro, outra delas é o nível de confiança. São duas medidas que cada uma tem uma contribuição importante para você definir quantos indivíduos selecionar, ou para definir o tamanho da sua amostra, né? Para fazer o cálculo do tamanho da amostra. Mas agora não, tá, Lucas? É como se a gente aqui, inclusive a gente sempre está fazendo essa brincadeira na disciplina, né? Então a gente começa com um conteúdo que seria mais simples e depois a gente fala do que está por baixo, do que viria antes desse conteúdo. Se vocês observarem, a gente começou a disciplina com descritiva. Só que descritiva já é a cereja do bolo, porque você já passou pelo processo de amostragem, né? Você já teria selecionado os indivíduos, já teria coletado dados sobre aqueles indivíduos. Agora a gente fala sobre planos amostrais, que contribuem para você fazer um bom estudo descritivo. Só que para você chegar no momento de selecionar os indivíduos, você já teria que ter calculado o número de indivíduos a estudar. E esse cálculo, Lucas, a gente vai ver depois. Agora não. Então, primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre estimação, sobre alguns teoremas. Por exemplo, o teorema do limite central, para depois chegar com os dois pés bem fincados, né? E aí vocês vão entender, vai ser muito tranquilo para vocês, porque como vocês não tiveram tanta dificuldade com a distribuição normal, a proximidade é toda baseada na distribuição normal. É a principal suposição que a gente faz, né? É que, de alguma maneira, essa medida que a gente está estudando, seja ela qual for, ela vai tender a seguir uma distribuição normal, porque a gente vai sempre escolher medidas em média, vai ser sempre em média que a gente vai trabalhar agora. Tá? Agora, a resposta do Joanildo ela foi muito boa, mas ela não fala ainda sobre um problema central, um problema que vem antes. É sempre um desafio você representar o todo a partir de um pedaço, é sempre um desafio. Por uma razão muito simples, eu posso selecionar um pedaço errado. E aí perceba, quando eu seleciono um pedaço errado, não tem jeito, não vai rolar mágica. Se eu selecionei um pedaço errado, um pedaço que não representa bem esse todo, então os meus estudos vão ser todos equivocados, né? Ou enviesados, como a gente costuma chamar. O estudo enviesado é complicado, porque você sabe que ele quer apontar para uma direção, mas ele está apontando para outra direção diferente. Então, daqui a pouco, imagina aquela situação em que, à medida que eu dou presentes para as pessoas, eu que sou candidato a alguma coisa, eu vou perguntando em quem essas pessoas votariam. De certa maneira, eu estou induzindo a pessoa a dizer que votaria em mim. E provavelmente, é bem provável que essa pessoa que ganhou o presentinho, ela vote em mim. Só que eu não tenho dinheiro para dar presente a todo mundo.
E aí vocês vão entender presentinho do jeito que vocês quiserem, viu? Podem ser coisas lícitas, podem ser coisas ilícitas, né? Quer dizer, provavelmente eu vou estar com a impressão que a população toda não tem sobre mim, já que a opinião das pessoas foi induzida, e de poucas pessoas, né? Foi induzida a partir de algum estímulo meu. Como eleição envolve uma população bem maior do que aquela das pessoas que eu dei os presentinhos, então essa amostra que eu coletei, ela está mal coletada, né? Ela está mal elaborada. Então, tentando falar um pouquinho mais a parte da resposta de Joanildo, a principal dificuldade que a gente tem na amostragem é de selecionar um bom pedaço. Um bom pedaço dessa coisa maior que é o todo. Cada um desses caras tem um nomezinho, né? Tem um termo específico. Então, eu posso dizer que o todo representa a população. A depender do que eu queira estudar, a minha população vai ser uma coisa ou outra. Se eu estou estudando a intenção de voto das pessoas, a minha população é de eleitores. O ideal é que eu pudesse visitar todos os eleitores. E por que é que eu não faço isso? Por que é que eu não faço isso, Maurício? Por que é que eu não trabalho logo com todos os eleitores das minhas pesquisas de intenção de voto? Bom, gente, assim, pelo que eu venho estudando há alguns tempos, não somente essa disciplina, trabalhar com a população completa, além de muitas vezes ser inviável, né? Por que inviável? Porque às vezes a população pode ser imensa, muito grande. Por exemplo, a população brasileira. Imagine que a gente vai voltando às pesquisas eleitorais, que é o tema atual, né? Imagine que a gente vai fazer uma pesquisa com toda a população. Aí passa 2 semanas, outra pesquisa com toda a população. Então, você imagina o desgaste que ia ser esse processo, ia ter nesse processo, porque todo dia, imagina, toda semana vem uma pessoa bater na sua porta e perguntando sobre qual candidato você vota. Esse é um dos fatores, a questão de ser um processo trabalhoso, caro, e acho que esse é o principal motivo, a inviabilidade de se fazer o processo, né? Não teria como fazer estar fazendo constantemente a pesquisa do grupo todo, né? Fazendo um censo, no caso, se a amostra é muito grande. A amostra não, a população é muito grande. Perfeito. É inviável, né? Chega a ser irracional. Eu tentar trabalhar com todo mundo. E tem mais, será que e a pessoa pode estar mudando de opinião a cada instante também, né? Eu posso, uma semana, estar de acordo com um determinado, por exemplo, aí no caso aí, um político, e em outra determinada semana eu estar mudando isso aí. Exato. Pode falar, Maurício. Não, aí assim, a questão, aí, por exemplo, se a gente tivesse uma população, por exemplo, você vai pegar uma turma de alunos numa determinada sala de aula e sua população é pequena, aí você pode coletar dados da turma toda, por exemplo, tem 20 alunos, você pode fazer tudo, porque o tamanho da sua amostra, da sua população é pequeno, digamos pequeno, né? Então você pode coletar. Agora, quando esse número se expande muito, né, vai se tornar cada vez mais inviável. Né? Perfeito. Essa é a ideia básica que eu tenho. Ei, Paulo, mas essa pesquisa todo mundo existe, que é o censo, né? O governo faz a cada 10 anos. Quando tu fala, João, fica cortando. Eu não te escutei bem agora, cara. Eu falei o censo, que é a cada 10 anos. Sim, isso, exatamente. O censo é quando você tem chance de trabalhar com toda a população, principalmente quando você está falando sobre pessoas, não é? Quer dizer, o censo demográfico, né? Quando você visita todas as pessoas que estão naquele território lá. Então, existem alguns limitantes, né? Para você poder definir se vai ou não trabalhar com amostragem, né? Talvez o primeiro seja dinheiro, né? Você tem dinheiro para trabalhar com tudo? Se você achar que tem, meu irmão, embarque. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para a gente desligar um pouquinho dessa ideia de pessoas, né? Então, agora eu desejo estudar a qualidade de água de um reservatório. Parceiro, você tem dinheiro para levar todo o reservatório para um laboratório, né? Você consegue fazer isso com toda a água do reservatório? Se sim, parabéns.
Você tem tecnologia, né, além de dinheiro, que às vezes o dinheiro ele não te impede, mas a tecnologia te impede. Será que você consegue trabalhar com todo o reservatório de água? Existe tecnologia suficiente para isso? Será que daria, por exemplo, eu quero estudar a composição do solo da Lua. Você tem tecnologia para estudar toda a Lua? Não, eu tenho dinheiro, mas você tem tecnologia para isso? Vai fazer o quê? Você vai esfacelar a Lua para poder fazer esse estudo? Então, tempo, dinheiro e talvez o principal de tudo seja a sensatez. Né? É a sensatez que rege a sua decisão em relação a trabalhar com a amostra ou trabalhar com toda a população. Seja um estudo censitário pensando em pessoas, ou seja um estudo populacional em termos mais genéricos. Né? Esse é o principal ponto. Não tem sentido um cozinheiro experimentar todo o panelão de arroz dele para saber se está bom de sal. Não tem sentido. Tá? Ele não ia cozinhar um panelão de arroz para simplesmente provar se o panelão de arroz está bom. Assim como não tem sentido também eu colocar os meus celulares aqui em teste, rígido, até que eles apresentem algum defeito, e daí a pouco eu não vou ter celular nenhum para vender, porque eu coloquei todos eles em teste. Não tem sentido. Não tem sentido sugar o sangue todo de uma pessoa para saber como é que está a condição do sangue dela. Não tem sentido, tá? Então, o principal regramento é a sensatez. E o principal desafio é a representatividade. Quer dizer, quando eu perguntei a Joanildo qual seria a nossa principal dificuldade é essa. Tá? Primeiro, eu reconheço que a amostragem ela é necessária. E reconheço também que, por mais esforço que eu apresente, ela ainda pode não ser representativa. Então, você já percebe quanto esforço eu tenho que ter para chegar a uma amostra que eu possa dizer, olha, ela tem tudo para ser representativa. Outras coisas que, matematicamente, eu vou demonstrar com vocês, a gente vai conseguir intuir também. Se os indivíduos eles apresentam comportamentos muito diferentes entre si, então, naturalmente, eu tenho que ter uma amostra maior. Então, imagina, as pessoas têm diversos candidatos, as pessoas têm preferência de voto muito distintas, né? Eu vou precisar de uma amostra maior do que de um território em que todo mundo pensa muito parecido. Tem preferência, em geral, pelos mesmos candidatos, né? Então, quanto maior a variabilidade, maior vai ter que ser o tamanho dessa amostra. A gente vai demonstrar isso aí matematicamente. E aí, quando entra em representatividade, aí o bicho pega. O bicho pega. Aí eu pego, uma pergunta que eu faço para você, deixa eu ver quem não falou ainda. Anderson, no meu esforço de construir uma amostra representativa, qual seria um elemento fundamental? Professor, cortou um pouquinho no final. Qual seria o elemento? O elemento fundamental, né? Se eu desejo construir uma amostra representativa, qual seria o elemento fundamental desse meu processo de amostragem? Professor, eu vejo duas coisas. A primeira é a aleatoriedade, é a imparcialidade, no caso, né? E aí eu acho que vai depender do modo que você tira, se quer usar o simples, o estratificado, mas de forma que seja algo aleatório. Só que, além disso, eu percebi que o tamanho da amostra também vai ser muito importante para a escolha dela. Porque, por exemplo, nos exemplos que o senhor fez, como, obviamente, a gente ia fazer com poucos elementos, eu percebi que os resultados que eu gerei através de uma escolha aleatória também, não batia, às vezes chegava muito longe do que o senhor encontrou. Por exemplo, nos exemplos você encontrou 70% para uma amostra aleatória, 75% para uma amostra aleatória, e a gente percebeu que na questão, se fosse analisar toda a população, ia ser 70%, né? Só que no meu caso eu encontrei 50%. Então, assim, é uma discrepância grande por causa da quantidade de elementos. Então, como o senhor disse no começo da disciplina, isso aí é praticamente uma arte, você conseguir encontrar a quantidade significativa de elementos na amostra, de modo que não comprometa essa redução de elementos, que não comprometa no levantamento inteiro. Muito bom, Anderson. Falou tudo, disse tudo. Então, o desafio de você ser imparcial,
E o desafio de você ter um tamanho de amostra que te permita, né, sendo imparcial, ter uma boa representação da realidade. Então, são esses dois pontos. A gente vai trabalhar hoje com o primeiro ponto, a questão da aleatoriedade. Se você deixar uma pessoa escolher, ela não vai conseguir ser aleatória. Não é natural dos seres vivos serem aleatórios. Os nossos movimentos, de qualquer ser vivo, é sempre intencional, né? Qualquer ser vivo está em busca pela sobrevivência. Então, isso aí vem antes de qualquer processo decisório. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu comigo. A gente fez um exercício, né? A gente fechou uma parceria com uma empresa, um shopping, e a ideia era estudar o perfil das pessoas que visitavam esse shopping, principalmente dos condutores de veículos, né? Visitavam o shopping. A gente tinha 2 entrevistadores, a gente tinha um menino e uma menina. Eles ali entre 18 e 22 anos, mais ou menos. Era para os sorteios deles serem aleatórios. Então, a ideia é que, à medida que os carros fossem chegando nos guichês, eles tivessem um protocolo de que a cada tantos minutos, eu utilizei ali uma amostragem sistemática, a cada tantos minutos, a primeira pessoa que passasse seria abordada, né? Aí depois, quando eu comparo as amostras construídas pelo menino e pela menina, eu percebo que, em geral, a menina entrevistou homens e o menino entrevistou mulheres. A faixa etária, aquele período da vida. Então, por mais aleatório que eles desejassem ser, não teve jeito, né? A intenção humana, ela terminou se sobrepondo. Então, é muito natural do ser humano tentar se sobrepor. Daí a necessidade de a gente utilizar algum recurso que nos leve a essa imparcialidade. Vou dar outro exemplo, tá? Então, agora eu desejo estudar a qualidade da água de um açude. Aí o meu estudante, ele tem uma bota que vai até o joelho, o meu coletor de dados, né, ele tem uma bota que vai até o joelho, e para ele é muito mais conveniente, inclusive tem um tipo de amostragem chamado amostragem por conveniência, que é aquilo que facilita a vida de quem vai coletar os dados. De maneira mais conveniente, essa pessoa, ela fica à margem do açude, né? Para ela é incômodo, por exemplo, chegar até o meio do açude. É complicado coletar água do meio do açude. E se eu precisar coletar amostras da água que fica ali próximo dos sedimentos, que é no fundo, né, do açude, vai ser mais complicado ainda você estar lá no meio do açude. Então, por conveniência, eu teria uma amostra das bordas do açude, e não do açude. Muito provavelmente, a minha amostra ela vai estar viesada, ela não vai ser boa o suficiente. Então, como o Anderson muito bem disse, né, a aleatoriedade tem que reger os processos de amostragem e também o tamanho da amostra. E aí, para trabalhar a aleatoriedade, a gente tem alguns caminhos. Eu até mostrei lá na videoaula sobre esse conteúdo. A gente pode utilizar o Excel, pode utilizar o R, a gente pode gerar, na verdade, a natureza também tem dificuldade de gerar o aleatório, né? O que a gente tem são números pseudo-aleatórios. Existe uma sequência desses números aí que você pode gerar e você finge que eles são aleatórios, você até engana a máquina. Quando você faz teste de aleatoriedade, a máquina diz que os números são aleatórios, mas, na verdade, existe uma sequência, existe uma semente. Uma vez que você define essa semente, os próximos números vão ser sempre os mesmos, né? Porque a gente está gerando uma sequência matemática. É uma área também de atuação dentro da estatística, né? Como gerar esses valores aleatórios, que são a base do monte de coisa que acontece na estatística. O que a gente ouve falar de simulação, por exemplo, parte da geração desses números pseudo-aleatórios. Mas, por enquanto, eu acredito que vocês utilizando o R, ou Excel, ou o Calc, né, do LibreOffice, é suficiente para os nossos propósitos. Deixa eu seguir um pouco mais no nosso discurso. Então, perceba que a ideia de amostragem, ela é uma coisa bacana de você pensar, porque, inclusive, em arte, você pode pensar na ideia de amostragem, né? Picasso, ele foi um pioneiro nesse sentido no mundo das artes. É você representar com poucos traços um universo que seria muito complicado de você conseguir representar na totalidade, né?
É a ideia lá daquela obra do todo. Então, com alguns traços, com desenho, como se fosse uma criança, e criança também é muito boa nesse exercício, né? Você consegue passar a mensagem, comunicar a ideia de que, no fundo, você quer falar sobre um todo. Você coloca os chifrezinhos, né? Você coloca o rabinho, coloca as 4 patinhas. Então, com alguns traços, você representa algo que envolveria muitos pixels para representar de maneira mais fidedigna. Mas vamos lá, a gente já falou um pouquinho sobre a amostragem aleatória simples, na qual todo mundo é igualmente provável, né? A gente já chegou a conversar um pouquinho também sobre a sistemática, mas não tanto. E eu queria saber como é que vocês estão em relação a essas alternativas. Todas elas envolvem esse compromisso com a aleatoriedade. Cada uma no seu quadrado, cada uma com o seu objetivo, né? A gente já consegue também fazer um mix entre elas, por exemplo, a estratificada proporcional permite isso. A gente tem uma outra que eu acho muito importante, embora que eu não cobre, mas eu acho muito importante a gente perceber, né? Inclusive de maneira lúdica, que é aquela sistemática que envolve, por exemplo, mapeamentos, em que você supõe que os indivíduos estão em algum lugar no tempo e no espaço. Eu acho uma suposição bem válida do ponto de vista físico de mundo, né? Então, eu já não preciso mais de CPF, né? Se eu sorteio lugares e sorteio momentos, eu termino atribuindo ali uma chance para qualquer pessoa que esteja naquele território, né? Naquele espaço físico. E naquele intervalo de tempo também, né? Então, foram essas as alternativas de amostragem que eu apresentei lá naquela videoaula. Mas queria também ter o retorno de vocês em relação a essas alternativas. Joanildo disse que... Pode falar. Professor, eu vejo que, dentre todas, a amostragem aleatória simples, ela se vê como, na minha opinião, eu acho que é a mais eficiente, pelo caso que, além de ser aleatória para todos, ainda dá a possibilidade de vizinhos serem escolhidos também. Porque, por exemplo, nessa estratificada, na sistemática, perdão, ela só é aleatória a primeira, né? Então, no caso, se o vizinho da primeira já se sabe pelo tamanho da amostra, também vai depender, é claro, mas sabe que os vizinhos dela já não têm a possibilidade de ser escolhido. Então, eu vejo que essa já não é uma forma, eu acho que não deve ser uma forma tão eficiente de escolha. Então, eu acho que essa simples, ela vem a cair melhor, apesar de dar um pouco mais de trabalho, né? Porque você vai ter que fazer aleatório de cada um. Mas eu acho que é a mais interessante a ser feita para a. Eu gostei da tua fala, Anderson. Me permite fazer esse paralelo. Na verdade, quando você trabalha com a sistemática, você disse bem, né? Então, se eu selecionei o ponto 2, o 3 ou o 1 não estariam na amostra, muito provavelmente, né? Só que o primeiro ponto é aleatório, Anderson. Então, eu poderia ter selecionado o ponto 3 ou o ponto 1. Então, em termos de aleatoriedade, eu diria que o alcance da sistemática ele se equipara ao da aleatória simples, sabe? Cada uma dentro do seu formato. O que acontece com a sistemática é que ela evita a seleção de vizinhos. E isso pode valer ouro, sabe? Eu não vou defender uma e desqualificar outra, não. Eu vou apenas apresentar as características dessas, né? No caso da sistemática. Imagine que você esteja diante de um sistema de produção, por exemplo, de detergente. Se eu for utilizar aleatória simples, eu posso terminar construindo toda a minha amostra com os primeiros itens que saíram da minha produção. Então, imagina que eu esteja numa empresa de detergente, como, por exemplo, a Sabão Joá, né? Aí, aleatoriamente, usando a simples, eu posso ter selecionado a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a 10ª. Vamos supor que a minha amostra seja tamanho 10. E eu posso dar o azar que depois da 10ª acontecer um distúrbio no meu sistema de produção. O que é comum de acontecer. Um exemplo, então está aqui funcionando até a 10ª de boa, aí acontece uma queda de energia. Ontem a gente sofreu uma queda de energia aqui em Barbalha, né? Quando teve aquela chuvinha. Depois dessa queda de energia, o sistema pode voltar meio que desmantelado, né? Ou descalibrado, ou desalinhado. A amostragem aleatória simples
me traz esse risco, né? E eu não consegui representar a dinâmica do meu sistema de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais harmônica. A sistemática permite. Eu acho muito bacana essa ideia, né? Eu já tive muitas conversas com as pessoas sobre... Porque, intuitivamente, depois que você seleciona o primeiro ponto, você enxerga que na sistemática os vizinhos eles caíram fora, porque, de fato, acontece isso, né? Você define uma distância entre os vizinhos. Se eu estou falando aqui de uma unidade de distância que seja real e não inteira, né? Que esteja dentro dos reais, então, essa distância vai ser a diferença entre o valor máximo do intervalo, o valor mínimo do intervalo, a diferença do máximo pelo mínimo, dividido pelo número de indivíduos que eu vou querer trabalhar. É aquela mesma ideia que a gente usava lá para construir a distribuição de frequências para variáveis contínuas, né? É o máximo menos o mínimo sobre o tamanho da nossa amostra, né? Agora, o primeiro indivíduo ele é aleatório, né? E é esse ponto que eu queria destacar. Como o primeiro indivíduo é aleatório, então, qualquer um é igualmente provável ainda, né? Pode falar, Júnior. Professor, assim, com relação a pessoas, né? Os vizinhos também tendem a influenciar uns aos outros, dependendo do grau de proximidade, de conversa, de amor, de ódio, vamos dizer assim, né? Ou concordar ou discordar completamente, porque vai com a cara do vizinho ou que não vai, né? Então, quando você tem esse salto, você acaba, talvez, não sei, você acaba tendo uma amostra melhor, não sei. Perfeito, perfeito. Ó, pronto, isso aí que o João falou é interessante. Vamos supor agora que eu seja um empresário do setor de shows e queira saber a percepção das pessoas que estão vindo para um show que eu organizei, tá? Então, a minha ideia é posicionar os meus entrevistadores ao longo da fila de entrada do meu show. Então, se eu utilizar sistemática, aproveitando essa fala de Joanil, eu posso fazer um estudo envolvendo, sei lá, a cada 15 indivíduos eu pego o próximo. O que é que acontece quando eu utilizo esse tipo de reasoning, né? Esse tipo de abordagem? É muito comum que quando a gente vai para show, a gente vá com colegas, né? A gente vá com amigos. E as opiniões em relação a esses shows, elas podem ser semelhantes entre esse grupo que eu faço parte, não é? A sistemática me previne desse viés de opiniões, não é? Dessa similaridade de opiniões. Então, à medida que eu marco uma distância interessante entre os indivíduos da minha fila, eu termino fugindo desse problema que o Joanildo destacou. E é um problema de fato, viu, Joanildo? É um problema muito forte isso. Por exemplo, se eu for estudar a intenção de voto, às vezes não tem muito sentido, por exemplo, eu vejo que chegou um grupo de pessoas, né, eu estou aqui dentro de um grupo de pessoas, às vezes não tem muito sentido eu entrevistar cada uma das pessoas desse grupo, porque provavelmente elas têm muitas similaridades, né? Não vai ser à toa que elas vão estar juntas. Um outro exemplo interessante é dentro das famílias, né? Então, uma pessoa daqui a pouco consegue falar sobre toda uma residência. Não precisaria entrevistar todas as pessoas daquela residência, né? Daqui a pouco os vizinhos também podem ter pensamentos semelhantes. Então, a cada 10 casas, a cada 15 casas, eu paro e pego a próxima, né? Só lembrando que a primeira eu vou sortear aleatoriamente. Então, todas as casas, elas terminam sendo igualmente prováveis, uma vez que eu tenha permitido, né, que o range de alternativas envolva todo mundo. Eu posso pensar num range envolvendo espaço, envolvendo tempo, ou envolvendo uma lista de indivíduos, né, como eu tenho lá na aleatória simples. Eu diria que também essa é um ponto de cuidado que a gente tem que ter na aleatória. Pode falar. Não, surgiu uma dúvida agora. Se por um acaso, na coleta de amostras, na simples, se a aleatoriedade acabar batendo no mesmo indivíduo, o que é que acontece? O que é que a gente tem que fazer? Por exemplo, o número gerado aleatório foi muito próximo, de modo que o inteiro mais próximo deu mesmo. Sim. Pronto, nesse caso... Deixa eu desligar esse microfone. Sim. Pronto, nesse sentido, se você não deseja que o mesmo indivíduo componha a sua amostra por mais de uma vez, aí você sorteia mais um número aleatório, Anderson. Então, vamos supor, né? Eu quero 5 pessoas. Aí sorteei João, Maria, José,
Pedro e Tiago. Aí o próximo número me levou para Tiago. Tiago já faz parte da minha amostra, então eu vou gerar mais um número. Então, eu gero números aleatórios ou pseudo-aleatórios até que eu consiga compor o tamanho da amostra que me interessa. Então, se por um acaso não for do meu interesse ter o mesmo indivíduo compondo a minha amostra por mais de uma vez, eu sigo gerando números aleatórios até fechar a minha amostra. Aí Carlos comentou aqui, ó, que na atividade aconteceu isso algumas vezes, exatamente. Vai tender a acontecer, né? Principalmente quando a sua população é pequena, né? Porque a gente gera números entre o primeiro índice e o último índice. Vamos supor aqui que o primeiro índice seja 1 e o último seja nzão. Então, se esse nzão é pequeno, é muito provável que você repita números, né? Quando você gera ali números aleatórios entre 1 e nzão. Agora, se você tiver um nzão grande, vamos supor que ele esteja trabalhando ali com uma população de, sei lá, 10 mil indivíduos, e quero selecionar 50. Então, a probabilidade de você repetir o número entre 1 e 10 mil, em 50 tentativas, se reduz bastante, né? Mas, de qualquer maneira, caso se repita, você gera mais um número pseudo-aleatório. Vocês têm alguma dúvida sobre a geração desses números pseudo-aleatórios? No caso, é muito comum que a máquina gere um número entre 0 e 1, e a gente pegue esse número e converta para um número entre os inteiros de 1 até nzão. Ou se eu estiver falando sobre a sistemática, eu gero um número entre 0 e 1 e converto esse número para um número entre um valor A e um valor B quaisquer. Vocês têm alguma dúvida sobre essa geração de números aleatórios? Ou vocês estão bem em relação a isso? Agora está tranquilo. Só que, assim, em relação às questões, se por acaso acontecer de surgir o mesmo número, a gente pode deixar a amostra com os números repetidos ou o senhor aconselha que a gente gere mais um? Não, aí você gera mais um, até fechar. Gera mais um, né? Tá, okay. Gera mais um até fechar o tamanho da sua amostra. Pronto. Alguém fez uma pergunta aqui. Lucas, como é que eu gero esse número na calculadora? Rapaz, eu tenho até uma calculadora aqui, mas eu não sei onde é que ela está. Algum de vocês tem uma calculadora científica aí? Eu tenho um aplicativo, professor, eu estou gerando por ele. Só que, na verdade, ele gera somente inteiros. Isso. E aí, o que é que eu faço? Eu gero o inteiro de 0 a 1000, para pegar o menor entre 0 e 1 com 3 casas decimais, entendeu? No caso, se ele gera um inteiro entre 0 e 1000, aí você divide por 1000 para poder ter um número entre 0 e 1. Isso. Perfeito. Alguém perguntou aqui na calculadora, A função é essa daqui, eu vou mostrar na calculadora. Eu acho que eu tenho uma imagem de uma calculadora aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, viu? É a função RAN ou RA. É a função RAM na calculadora, professor. Eu usei ela, ao invés do Excel. Eu vi lá o Excel que o senhor falou, aí o senhor tinha dito a RND e RAM. Eu consegui na RAM. Isso. Eu até coloquei no slide também. A gente tem a RAN, né, a função RAN, e também em alguns calculadores aparece a função RND. Deixa eu encontrar aqui uma imagem de uma calculadora para poder mostrar para vocês, tá? Como é que seria isso na calculadora. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês poderem acompanhar aqui. É bem simples mesmo. Só um minuto que eu estou compartilhando aqui. Isso é um livro que a gente começou a escrever e está chegando aí a imagem, né? A gente começou a escrever esse livro, só que faltou tempo. Mas vai dar certo. Onde é que eu tenho aqui a imagem de uma calculadora, meu Deus? Aqui, regressão uma calculadora, né? E aqui.
Se eu consigo aumentar aqui o tamanho da... Pronto, vocês estão vendo aqui, ó, logo abaixo da calculadora, os últimos dígitos no canto inferior esquerdo, vocês estão visualizando aí, né? Vocês visualizam o meu mouse também? Dá para ver. Sim. Pronto. Se você digitar essa tecla aqui, ó, no caso, vocês percebem que o principal valor dessa tecla é o número 0, né? E aqui é o ponto. Aí, como é que eu faço para ativar esse textozinho que está em cima? Vocês estão vendo aqui que é RND, ó, e RAN com a hashtag no final, né? Então, em algumas calculadoras, esse RND vai funcionar sem problemas, ou esse RAN com a hashtagzinho no final vai funcionar sem problemas, né? Como é que eu ativo essas teclas, né? É utilizando esse botão Shift aqui, ó. Então, esse botão Shift, ele vai ativar tudo que está acima das teclas. No caso, se eu teclo Shift e esse RAN com hashtag, e depois começa a teclar na igualdade, aí vão começar a aparecer números pseudo-aleatórios. Na minha calculadora, esses números são entre 0 e 1, sabe? E aí, para converter um número entre 0 e 1 para um número entre A e B, quaisquer, é muito fácil, né? Deixa eu ver quem foi que fez a pergunta. Cadê, meu Deus? Foi... Edson respondeu, né? Quem foi que fez a pergunta que eu não lembro, hein? Foi Lucas. Foi Lucas. Foi Tiago também, ó. Tiago, como gerar esses números na calculadora? Tiago, você entendeu? Você tem uma calculadora científica aí? Você conseguiu fazer esse exercício? Ah, deu certo, né? Aí é um número entre 0 e 1, né? Show. Aí, se eu tenho um número entre 0 e 1, é fácil eu transitar esse número entre 0 e 1, transformar ele para um outro número entre um valor A e um valor B qualquer. É uma conta muito simplesinha, né? Eu até fiz isso lá no exercício, na videoaula, mas deixa eu fazer aqui também, explorar um pouquinho isso, né? Então, a gente já viu que não é difícil gerar um número aleatório entre 0 e 1. Aí havia um tempo em que a gente usava, rapaz, uma página, né, uma folha que tinha números, mas graças a Deus isso já foi superado, né? A gente não tem mais que se preocupar com isso. Então vamos supor que eu tenha um número U, que ele é proveniente de uma uniforme entre 0 e 1, que é o caso da calculadora do Tiago, por exemplo. E quero um número X que pertença a um intervalo entre o A e um B qualquer. Como esse número 1 ele pertence a um intervalo entre 0 e 1, então eu posso dizer que X é igual ao valor A mais o comprimento do intervalo, que é B menos A, vezes esse número U. O que é que vai acontecer com X quando o U for 0? Esse pedaço morre e o X assume o valor A. O que é que acontece com o valor de X quando esse U é 1, né? Que é o limite máximo do U? Aqui eu vou ter A mais B menos A vai dar B. Ou seja, nos extremos, eu vou ter um X entre A e B, e para valores intermediários de U, eu vou ter números entre A e B, né? Então, é mais ou menos essa conta que a gente faz para poder gerar números aleatórios entre, por exemplo, 1 e Nzão, né? Ou entre o limite inferior e superior de um intervalo de tempo ou de espaço. Então, isso está no cerne de qualquer um desses processos de amostragem que eu apresentei para vocês através da videoaula. Aí, às vezes, eu tenho que converter esse número gerado, que aqui ele vem real, né? Entre A e B, eu tenho que converter para um número inteiro mais próximo, e aí tem aqueles cuidados, né? Por exemplo, se eu quero que X pertença a um intervalo entre
um ienzão, só que inteiro, né? Então, o ideal é que o A seja igual a 0,5 e que o B seja igual a nzão mais 0,5. Porque eu vou ter números entre 0,5 e nzão mais 0,5. Quando eu fizer a conversão, né? De U para X. E aí, dessa maneira, eu consigo garantir a mesma probabilidade de gerar um número 1. Ou seja, para qualquer número ali maior do que 0,5 e menor do que 1,5, eu vou ter o valor 1, né? Para aqueles limitados entre 1,5 e 2,5, ou seja, partindo do 1,5 e tocando 2,5, eu vou ter o valor 2 e assim por diante, né? Quando eu converter para o inteiro mais próximo. Isso está na raiz de todos os materiais que eu apresentei para vocês através do conteúdo de amostragem, né? Eu acho que era importante eu fazer abrir esse parêntese. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Joanildo mandou aqui um link aqui para uma calculadora científica, né? E você tem essas teclas também aqui, Joanildo? Aí, professor, faz o teste aí nessa calculadora. Onde Ele é que disse que está a tecla ALE, lá embaixo, ali, ó. Lá na última linha, isso. Aqui, não é? Pronto, eu dou aqui um número mínimo, no caso. Essa plataforma aqui eu não conhecia, não, tá? Eram números entre 0 e 20, né? Cadê o número? Aqui, ele gerou o número 11, né? Um outro caminho que eu acho que é mais tranquilo. Todo mundo aí tem um Excel? Alguém não tem um Excel? Todo mundo tem, né? Então, aqui, se eu digito igual aleatório, estou faltando um acento. Aleatório. O meu aqui está no português, né? Se fosse em inglês, ficou faltando a letra A aqui. Se vocês conseguem ver aí, está pequeno. Então, aqui eu digitei aleatório. Ó. Sempre com essa igualdadezinha. Se eu não colocar uma igualdade, então ele não executa a função. Né? A igualdade me indica que eu vou passar algum conteúdo diferente daquele conteúdo simples. Né? Então, sempre que eu teclo um Enter aqui, ó, eu entro na célula e teclo Enter, ele gera um número diferente. Se eu quiser vários números... Professor, só uma dúvida aí, nessa parte aí. Aí ele vai gerar um mínimo e um máximo de quanto a quanto? Aqui é sempre um número entre 0 e 1, tá? Vai ser sempre um número entre 0 e 1. Aí eu posso dizer, não, eu quero agora que o mínimo seja igual a 0,5 e quero que o máximo seja igual a, sei lá, 20,5. Aí vou pegar esse número que eu gerei aqui entre 0 e 1 e vou converter para um outro número que vai estar entre 0,5 e 20,5. Como é que eu faço isso? Então, aqui eu começo com o valor mínimo que eu desejo. Percebam que eu coloquei a igualdade aqui, né? Mais a diferença do máximo pelo mínimo, a diferença desse cara por esse cara, vezes o número aleatório que eu gerei agora. Massa, deu para entender. A equação toda, né? Aham, deu para entender. Deixa aí a fórmula, professor. Aí aqui eu estou gerando números agora, ó, entre 0,5 e 20,5. Deixa eu incluir mais uma coluna aqui. Então, aqui é o pertencente. Vou colocar assim. 0 menor ou igual a U, que é menor ou igual a 1. Aí aqui eu tenho um número agora, que é maior ou igual a 0,5, que é menor ou igual a 20,5. Só que real. Aí aqui eu vou converter para o inteiro mais próximo.
Agora eu vou ter um número entre 1 e 20. Eita, eu estou mudando errado. É isso. Entre 1 e 20. Eu vou arredondar esses números que estão sem zeros aqui para o inteiro mais próximo. Aí aqui no Excel, eu uso a função arred, em português no caso, né? Eu quero arredondar esse número que está à esquerda com a precisão de 0. Eu quero 0 dígitos do lado direito. O número. Ele está arredondando aqui para um inteiro mais próximo. De acordo com a regra do Excel. Vale lembrar vocês que a regra do Excel é aquela regra burrazinha, né? Ele não faz aquele arredondamento estatístico, não, que a gente já vem conversando, né? Se eu quisesse trabalhar com aquele arredondamento estatístico, eu ia lá para o R, por exemplo. Aí aqui eu posso fazer isso várias vezes. Ó. Selecionar aqui as linhas que eu quero replicar, ó. Eu clico aqui nessa cruzinha e arrasto para baixo. Eita. Aí não está do jeito que eu quero, não, porque eu vou ter que fixar esses caras, ó. E para fixar, no caso, quando eu arrastei aqui para baixo, eu fui arrastando também as referências para baixo, né? Eu fixo assim. Fixei esse cara, fixei esse, fixei esse. Então, o único que eu não quero fixo é o da coluna A, né? O resto eu quero tudo fixo, porque esses caras aqui não vão variar. Ei, Paulo, para fixar esses números é mais fácil apertando F4. Eu já fixo Oi? direto. Clica F4 que ele já fixa direto. Sem ter que botar esse cifrão direto, entendeu? Quando tu clica Se eu F4, clicar F4, já fixa já. Ah, entendi. Não tem que ficar clicando os cifrões. Se eu clicar aqui F4, agora ele vai fixar o B2, por exemplo. Ele fez alguma coisa aqui, eu não sei o que foi. Tu clica em F2 aperta F4. A tecla F4. Deixa eu desfazer esse aqui então, tá? Aí se eu clicar F4... Dois cifrões já. Ele não fez não aqui no meu. Mas tudo bem. Isso aqui depois eu acho bacana que a gente vai aprender junto, né? Depois eu vou testar com mais calma essa ideia que o João passou. Né? Pronto. Então aqui agora eu tenho números entre 1 e 20, né? Então vocês podem utilizar o Excel, vocês podem utilizar essa calculadora que o João apresentou, vocês podem utilizar o Calc, que é parecido também com o Excel, tá? Para poder fazer a brincadeira de vocês. Uma outra coisa bacana que eu acho que é importante eu mostrar para vocês, e vai acelerar, eu estou até me adaptando a esse mundo digital e... Pode falar. Volta para aquela planilha anterior, só para eu ver um detalhezinho aqui. Ah, não, tá certo. É porque eu imaginei que ele estava arredondando para o inteiro, para o menor inteiro, mas não, é para o inteiro mais próximo mesmo. O inteiro mais próximo. Ele só tem aquele defeito lá quando cai no entorno do ponto 5, né? Aquela preocupação lá que a gente tem, né? Isso é um problema do próprio Excel. É sempre que eu entro em qualquer célula e teclo Enter, ele muda a sequência. Ok. Aí, uma outra coisa que eu acho importante de falar para vocês é como calcular no Excel, nessas outras alternativas, como, por exemplo, o cálculo, como calcular a média, como calcular a variância, porque eu já estou orientando vocês para a realização da prova, sabe? Vocês vão poder utilizar essas ferramentas na prova de vocês, né? Então, por exemplo, ó, se eu quiser calcular a média, só brincando, tá? Vamos supor aqui agora que eu vou criar aqui uma sequência nova aqui. Aleatório. Aproxima mais, professor? Ou sim. Vamos supor que eu esteja falando aqui sobre a idade das pessoas, tá? Estou trabalhando aqui com 10 pessoas. Aí vocês, se eu fosse fazer uma prova com vocês presencialmente, eu estaria ensinando vocês a utilizar essa calculadora aqui, tá? Estaria ensinando vocês a trabalhar com ela. Só que como agora a gente está nesse mundo digital,
Então, vou ensinar vocês a fazer isso no Excel. Como é que eu calculo, por exemplo, a média desse conjunto aqui, ó? Sem ter que perder tempo fazendo conta na mão, né? Deixa eu fazer assim. A média é Vou calcular aqui a média. somatório dividido por 10. Exato. Eu posso calcular a soma, né? Posso calcular a soma e depois dividir. E dividir pelo tamanho da amostra, né? Ou eu posso... Professor, quando você seleciona os números, na barra de baixo do Excel já mostra também. Quando eu seleciono esses números aqui, né? Já mostra embaixo, hein? A soma, a média. Sim. Aqui tu diz, Joanildo. Na barra embaixo, nessa barra de baixo do Excel, ele mostra alguns valores. Ah, tá. Aqui embaixo, né? É. Aqui, ó. Show de bola. Aí eu posso utilizar a função média também aqui, ó. Ele vai calcular a média para mim. Se eu quiser calcular a variância, né? A variância do jeito que eu ensinei a vocês. A função var. Cadê, meu Deus? Tem a função var var.a. Vocês conseguem ver? Tem aqui, ó, var.a, var.b. Não, estou vendo não, professor. Eu tenho, por exemplo, var.a. O que é que a var.a faz? Ela estima a variância com base em uma amostra. Eu ensinei para vocês até agora como calcular a variância amostral. Como é que é a variância amostral? Vocês vão lembrar aqui comigo. Eu pego cada observação, subtraio a média, elevo o quadrado e depois somo essas diferenças quadráticas e divido pelo tamanho da amostra menos 1. Não é assim que eu faço? A função var.a vai fazer isso para vocês. A gente passa a amostra toda, entra, ele vai calcular para a gente essa variância se baseando na amostra. Tem também a variância populacional. Eu vou falar sobre essa variância populacional na próxima aula. Depois da prova, no caso, né? É quando eu falar sobre estimação. Eu vou explicar para vocês naquele momento por que é que a gente trabalha com N-1 para amostras. Por que é que a gente divide por N-1. Só relembrando aqui, fazendo alguns exercícios com Excel também, né? Então, posso dizer que isso aqui é um índicezinho, né? Aí eu posso dizer que a idade é um xizinho. Eu posso calcular aqui xi menos x barra, que seria o valor da média, né? Seria, ó, esse cara menos essa média. Vou usar aqui a ideia de Joanil. Ah, saquei, Joanil. Eu tenho que selecionar a célula que eu desejo. E aí eu teclo F4 que aparece as cifras, os cifrões antes e depois. Show de bola. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vocês falam, tá? Porque eu estou aqui do lado de cá sem ver vocês, eu não consigo ler no chat. Qualquer dúvida, vocês falam aí, tá? Então, tá aqui eu calculei a diferença entre cada observação e essa média. Aí eu posso calcular essas diferenças e elevar ao quadrado. Eu posso ter isso aqui, ó. Só que ao quadrado. É só pegar as mesmas diferenças. Ao quadrado aqui eu coloco esse símbolo do tio para poder representar a ideia de quadrado. Pronto, eu já tenho x menos x barra ao quadrado. Aí aqui eu posso calcular a soma. É como se eu estivesse fazendo aqui o passo a passo do cálculo da variância, tá? A variância amostral. E divido pelo tamanho da amostra menos 1. O resultado bate com esse outro. Ó. Quer dizer, a variância amostral você consegue diretamente no Excel a partir da função var.a. Aí, se eu quisesse o desvio padrão,
Era só calcular a raiz da variância, né? E assim por diante. Tudo bem, meu povo? Deixa eu voltar para cá para ver vocês. Ok. Pronto, então no dia da prova, deixa eu voltar aqui para vocês. No dia da prova, vocês vão poder utilizar a ferramenta que vocês desejarem, tá? Quer dizer, está ficando cada vez mais claro que o mais importante do que a conta, é você conseguir compreender o problema, ler o problema e começar o desenvolvimento da solução, porque como calculador, a máquina é melhor do que a gente, né? Inclusive, eu quero aproveitar essa fala para não permitir que vocês esqueçam do nosso evento da sexta-feira de tarde. Eu quero todo mundo lá, viu? A máquina é melhor do que a gente para fazer muita coisa. Muita coisa. Calcular é só uma delas. Vocês sabiam que no começo dessa história, até mais ou menos a década de 60 do século passado, existia a profissão de calculador? Existia uma pessoa que ela era chamada de calculadora. A responsabilidade dela era fazer conta, fazer cálculo. Só que essa profissão ela ficou para trás, né? Por quê? Porque a gente tem uma ferramenta que ajuda a gente muito mais, de maneira muito mais precisa e muito mais rápida, a exercitar essas atividades do que o ser humano. Então, hoje você não consegue imaginar, quando eu digo, olha, fulaninho é um calculador, você não consegue imaginar que esse fulaninho é uma pessoa. A calculadora passou a ser uma função da máquina. Então, essa preocupação com como é que vai ser feito o cálculo, eu já não tenho mais com vocês. O mais importante é como estruturar o problema para que os cálculos sejam realizados. Tá? É a parte artística do negócio. Você conseguir fazer a leitura matemática daquele problema que, a princípio, está sendo vivenciado na língua natural das pessoas. Alice, você tem alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida, alguma colocação para fazer sobre esse conteúdo de amostragem? Bom, minha dúvida estava sendo em como gerar esse número aleatório, que eu tive visto na atividade e tenho sugerido a função RND na calculadora. E eu tenho procurado na minha e não tenho encontrado. Então, minha dúvida estava sendo em como gerar esse número. Mas você ainda tem essa dúvida, Alice? Não, ficou claro agora. Show de bola. E aí, entre a calculadora científica de vocês e o computador, por exemplo, o celular, eu sugiro que vocês utilizem o computador celular, sabe? E por que isso? Porque eu acho que vai ser mais fácil os estudantes de vocês terem um celular do que terem um calculador científico. Inclusive, tem até interface para celular que simula uma calculadora científica, né? Você consegue brincar e tem lá também a tecla RND, o RAN, com essa hashtagzinha, né? Então, acho que é um caminho bacana. Agora, ensinar a utilizar essas ferramentas como o Excel, eu acho que vale a pena também. Esse tempozinho que eu dediquei aqui com vocês, eu acho que vale a pena vocês dedicarem aos estudantes de vocês. Aquele período que a gente tinha antes, que a gente tinha a preocupação de que o aluno ele estivesse colando, já não rola mais nesse mundo digital, né? É diferente. A gente, na verdade, tem que estimular o estudante a procurar essas alternativas. Eu só vou pedir a vocês que, na prova, não conversem entre si, né? Que cada um lá vá em busca das suas fontes e tudo mais, mas que vocês não conversem entre si. E procurem vídeo durante a prova, né? No caso, não sei se dá tempo, né? E daqui a pouco a pessoa deixa para estudar no momento da prova. Professor, era essa a minha dúvida. Desculpa aí estar interrompendo o senhor, mas vai ser quanto tempo de prova? Então, eu pensei numa prova, Felipe, de 2 horas. 2 horas? Quantas 2 questões? horas. Eu não sei ainda, né? Eu tendo a ser muito bom nesse dimensionamento, sabe? Os alunos eles não costumam reclamar muito, não. Então, eu vou tentar elaborar uma prova de que uma pessoa que tem esses recursos, por exemplo, o Excel, uma calculadora, a internet, né, possa realizar bem em 2 horas. Agora, o que é que eu vou pedir que vocês façam também? Vocês vão anexar a cada questão, vocês vão anexar, no caso, a cada quesitozinho, né? Vocês vão anexar a imagem da solução que vocês desenvolveram. Eu vou até fazer esse teste com vocês hoje. Eu aproveitei muito das falas de vocês da semana passada, e no testinho de hoje eu vou pedir que vocês anexem a resolução, para a gente experimentar como é que seria isso, né? De eu tentar corrigir o passo a passo que vocês estão seguindo.
Aí eu vou tentar, eu vou precisar de um tempo, no caso, depois que vocês entregarem, eu vou precisar de um tempo aqui, enquanto vocês vão desenvolvendo alguma outra coisa, eu vou precisar de um tempo para corrigir, né? E depois retornar a vocês, de alguma maneira, essas correções. Então, vamos ver como é que funciona isso. Não avaliar apenas a resposta ao final, né? Vamos ver como é que funciona isso. Vamos fazer um testezinho. Então, o testezinho de hoje vai ser assim. E no dia da prova, vocês vão anexar também as respostas. O Joanil está perguntando se pode ser a imagem da planilha. Eu acho que pode. Eu acho que pode. No caso, em algum momento, Joanil, você vai ter que ir para o papel para poder colocar algum texto explicando quais são os seus objetivos, né? E aí você pode utilizar imagens da calculadora, no caso, por exemplo, do Excel, para ilustrar como é que você chegou na resposta. Mas eu quero que você desenvolva alguma coisa em texto também para eu poder corrigir, entendeu? Para ver como é que está a sua tradução da linguagem natural para a linguagem matemática. Tá? Para a gente não queimar essa etapa aí. Então, você vai colocar lá em algum momento x barra é igual a alguma coisa, e se alguma coisa veio, aí você anexa também a imagem lá da calculadora do Excel. Tá bom? E aí, no dia da prova, a gente pode pensar assim também. A gente vai começar a amadurecer essa ideia a partir de agora. Alguém fez um comentário aqui. Tá. Esse de João. Ok. A gente não conversou tanto sobre a estratificada. Que talvez seja, dentre essas, eu acho que ela tem uma particularidade que é muito importante. Deixa eu ver com quem é que eu converso sobre isso, viu? José Alves. A gente não conversou ainda hoje, né, José? José Alves, fala alguma coisa sobre a estratificada proporcional? Bom dia a todos. Professor, eu queria saber se antes eu podia fazer uma pergunta aí, uma dúvida minha, antes de responder ao senhor. Assim, ainda sobre essa questão aí da representatividade, né, de uma amostra, não é isso? Então, foi comentado que quanto maior a variabilidade, maior tem que ser essa quantidade da amostra, né? Já uma menor variabilidade, menos elementos. Também foi comentado pelo senhor e por alguns colegas essa questão da imparcialidade, né? Aleatoriedade. Agora, aí fica a minha dúvida o seguinte, entenda bem, quando você tem um N, pronto, a partir de um N 100, aí vai a minha pergunta. Diante de todos esses fatos aí que são analisados aí, assim, como é que seria? Eu sei, quanto maior essa amostra, dá mais trabalho aí, mas como é que eu vou saber? Porque eu sei que vai ser algo impossível, porque eu não tenho os elementos ali da minha população, né? Eu não tenho a proporção real do que eu desejo, né? Para isso que eu vou fazer a amostragem. Mas, dependendo do caso, eu vou encontrar vários valores. Parece que até o Anderson ele fez uma fala dele aí, exatamente, eu gostei muito. Ele comentou aí que ele simulou outras situações e encontrou outros valores. Ou seja, para esse P com esse chapeuzinho aí que representa a população que eu não sei, eu posso encontrar vários pezinhos, né, amostrais. E aí realmente pode ser que dê resultados aí diferentes. Eu sei que esse trabalho é muito difícil, mas como o senhor tem muita experiência aí nessa área aí, queria que o senhor fizesse aí um comentário aí quando esse N aí ele é já um valor aí bem elevado aí e fica realmente complicado aí de você ter esse tamanho da amostra aí, se tem aí uma luz no final do túnel, não tem aí, é realmente complexo. Primeiro essa pergunta, aí depois eu passaria a responder o senhor. Pode ser? Ótimo, José. Amei sua pergunta. Eu acho muito bonito esse trabalho de amostragem, sabe? Eu acho encantador demais.
Porque, de fato, na vida real, a gente só vai ter dinheiro para construir uma amostra, não? Quer dizer, hoje, com os exercícios, José constrói uma amostra, Maurício constrói outra, Joanito constrói outra, Edson constrói outra, e essa amostra, elas vão divergir em resultados e, naturalmente, vão divergir também em estimativas dos parâmetros, né? Eu acho que vale a pena até a gente destacar um pouco esses conceitos, né? Um parâmetro é uma função que opera sobre todos os elementos da minha população. É como se, de alguma maneira, pudesse ter acesso a todo mundo, né? Enquanto que uma estimativa, ela tenta falar sobre esse parâmetro, só que ela se baseia numa amostra. E as estimativas, elas são desfecho do nosso exercício de amostragem, né? Quer dizer, eu construo a minha amostra, eu estudo os indivíduos da amostra, eu construo estudos descritivos da amostra, e também tendo um número, por exemplo, uma proporção, ou uma média, ou uma variância, ou uma taxa, que vem da amostra, mas que eu tenho um desejo que ela possa representar bem a minha população, que ela represente bem o parâmetro da minha população. E esse problema que o José destacou, ele é inevitável, né? Como eu estou tentando introduzir aleatoriedade no meu processo de amostragem, então foge do meu controle quais vão ser os indivíduos que eu vou selecionar. E acontece uma coisa bonita, rapaz, que, olha, só matemática mesmo, eu não sei como é que o povo não ama matemática. Eu já falei algumas vezes para vocês sobre, por exemplo, a lei dos grandes números. O que é a lei dos grandes números? Quando o tamanho da sua amostra cresce, a proporção de sucessos converge para um número que a gente chama de probabilidade de acontecer o sucesso. É um mecanismo que conecta a maneira frequentista de pensar em probabilidade com as quantidades que a gente chama de probabilidade. É o que é que aconteceria? Vamos supor, né, eu vou aproveitar esse gancho de José. Vamos supor que a nossa população fosse de tamanho 100. E eu começasse o meu estudo selecionando apenas 5 indivíduos. Então, provavelmente, as amostras de vocês iam ser muito diferentes, né? Dentre 100, selecionar 5 indivíduos, provavelmente cada um ia ter uma amostra bem diferente dos outros. E se eu tivesse uma amostra agora de tamanho 99, as amostras iam tender a ficar parecidas, não é? E a proporção de sucessos, ou o número médio de alguma variável de interesse, ou a taxa de sucessos que eu tenha escolhido para estudar, vai começar a assumir valores semelhantes. Ou seja, à medida que o tamanho da amostra converge do tamanho da população, as estimativas convergem do parâmetro que elas se prestam a inferir. E aí os valores vão tender a convergir. E aí você fica naquele mundo intermediário, né? Porque eu não vou conseguir de 100 indivíduos selecionar 99, né? Por que não selecionar logo os 100, né? Então, eu vou ter um tamanho de amostra razoável e vou ter que lidar com o fato de que eu vou ter apenas uma amostra e de que essa amostra pode ser ruim. Perceba, né? Uma fala que eu fiz lá no início do curso, de vez em quando eu vou repetir. Nessa disciplina, a gente não elimina incerteza. A gente mede. A certeza ainda está lá dentro do processo, né? Eu posso construir uma amostra com todo esforço do mundo e ainda assim a amostra ser ruim. Existe uma probabilidade dessa amostra ser boa ou ruim. Onde é que eu utilizo, né, esse conteúdo de probabilidade para conseguir me enxergar em relação a isso? Quando eu vou calcular o tamanho da minha amostra. Então, essa discussão que a gente tem aqui, ela vai ser totalmente suprida, José, quando eu apresentar para vocês como calcular o tamanho da amostra. Porque vai ser lá que eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero que a distância entre o que vem do meu estimador, que é a variável aleatória que gera as estimativas, né? Porque, como o José bem disse, quando eu vario a amostra, eu vario o resultado que vem da amostra. Eu vario, por exemplo, a proporção. Então, se eu quiser pensar nessa proporção como sendo uma variável aleatória, José, eu posso. Ela depende de uma amostra aleatória, né? Se ela é aleatória, dá para eu calcular a probabilidade sobre ela. Aí entra aquele conteúdo que a gente viu na aula passada sobre variáveis contínuas, né? Já que a probabilidade é contínua e tudo mais, entre 0 e 1, mas ela é contínua. Então, eu estou trabalhando com um estimador que é aleatório,
consigo calcular a probabilidade sobre ele, digo o seguinte, ó, quando chegar lá no conteúdo de cálculo tamanho da amostra, eu vou dizer o seguinte, eu vou condicionar matematicamente, né? Eu quero que a probabilidade da distância entre o que vem desse estimador e o que viria do parâmetro não ultrapasse uma margem de erro, ou seja, menor ou igual a uma margem de erro. Eu quero que a probabilidade de acontecer essa satisfação, né, de que essa margem de erro seja satisfeita, seja igual a um valor que eu vou chamar de nível de confiança. Então, né, tentando traduzir para a linguagem natural. A gente chega no desfecho dizendo o seguinte, a probabilidade de que o que vem da amostra se distancie na margem, mais do que a margem de erro é muito pequena. Porque a distância para a margem de erro vai ser menor ou igual a esse epsilon, né, que eu estou chamando aqui de margem de erro, com uma probabilidade de, por exemplo, 95%, ou de 99%, ou de 99,9%. Quem decide isso é o dono do problema. E é claro que quanto mais confiante eu desejo ser, né, quanto maior o nível de confiança que eu desejo trabalhar, maior vai ter que ser o tamanho da minha amostra. Daqui a pouco eu vou dizer, não, eu quero que não erre, eu quero que a margem de erro seja de zero. Eu digo, então eu trabalho com a população toda. Às vezes a população é de tamanho infinito. Por exemplo, quando eu falo sobre qualidade de água de um reservatório. A gente sabe que um reservatório é um sistema dinâmico. Está saindo água e entrando água dele frequentemente, né? Constantemente. É um sistema dinâmico. Então, a população ali, se eu for imaginar gotículas de água, a população é infinita, né? Então, diante de população infinita, eu estaria dizendo, se você não quer errar, se você quer uma margem de erro próxima de zero, um nível de confiança próximo de 1, então trabalhe com o reservatório todo. Ou então entreviste todos os eleitores, né? O cara vai dizer, mas eu não tenho dinheiro de tempo. Então, baixe seu nível de confiança, né? Baixe sua bola. Baixe seu nível de confiança e baixe e eleve um pouco a sua margem de erro. Se permita errar, porque aqui a gente não elimina incerteza, né? A gente continua trabalhando com ela. Se você quiser eliminar incerteza, você vai ter que pagar um preço muito alto. Tá bom, José? Está compreendido, professor. Obrigado. De nada. Aí, com o tempo, quando chegar no conteúdo do cálculo do tamanho da amostra, eu volto, eu retomo essa discussão, vocês vão chegar com mais clareza, porque vai ter essa equação dele. Mas vamos lá, então, né? José, tenta falar um pouquinho para a gente sobre o teu entendimento em relação a essa amostragem estratificada proporcional. A estratificada professor? A estratificada, professor, você tem que verificar a proporção de acordo com as subpopulações. Não é isso? Eu dei até um exemplo aí do celular, que pode ser Nokia, Gradiente, sei lá, um bocado de coisa. Então, vai se referir a essas subpopulações, não é isso? E, a partir daí, você vai calcular as amostras, a partir lá daquele X, que é o inteiro mais próximo, de 0,5 mais o que é esse número aleatório, multiplicado aí pelo N aí, que é o número de elementos aí da sua população. Então, o importante aí é você ver a subpopulação aí e trabalhar proporcionalmente. Seria isso, professor? Perfeito, José. Rapaz, vocês estão me enchendo de orgulho, né? Vai cada um ganhar uma estrelinha hoje, viu? Eu não tenho quase nada a acrescentar da fala de José. Eu queria destacar esse ponto, tá? Na estratificada proporcional, eu que sou pesquisador, eu demonstro que tenho mais conhecimento sobre a minha população, sobre a variável que eu desejo estudar, do que utilizando, por exemplo, a aleatória simples. Porque na proporcional, eu tenho que ter um conhecimento sobre a população que na aleatória simples eu não tinha. E na sistemática também eu não tinha. Então, perceba, eu trago uma distribuição de probabilidades da população para dentro da minha amostra. Então, utilizando esse exemplo aí de José, né? Vamos supor que eu esteja estudando a percepção dos usuários de diversas marcas de celular. E da população, de alguma maneira, eu sei qual é a proporção de indivíduos que usam a Samsung, né, que tem um Samsung, a proporção de indivíduos que tem um Nokia, a proporção de indivíduos que tem
como é que é o da Apple? É o iPhone, né? O iPhone e assim por diante, né? Então, de alguma maneira, eu tenho esse nível de conhecimento. Antes, em nenhum dos outros processos de amostragem, eu tinha esse nível de conhecimento, que eu apresento ter na proporcional. Então, com essas proporções na minha população de consumidores de celular, eu quero ter uma representação mais próxima possível na minha amostra. Então, vamos supor que a proporção de pessoas que consomem o celular da Samsung seja de, sei lá, 15%. Então, da minha amostra de tamanho Nzinho, eu vou querer que 15% seja de consumidores da Samsung. Então, vamos supor que a minha amostra seja de tamanho 100. Então, 15 indivíduos, obrigatoriamente, vão ter que ser de consumidores da Samsung. Quando eu trago isso para o meu processo de amostragem, eu garanto que essa proporção da população vai ser bem representada na minha amostra. É o único processo de amostragem desse dentre esses que eu mostrei para vocês que apresenta essa condição. Em nenhum outro eu consigo garantir, por exemplo, esse nível de intimidade, né? Entre a amostra e a população. Na aleatória simples ou na sistemática, eu posso terminar selecionando apenas consumidores da Samsung. Vocês entenderam mais ou menos a ideia? Deixa eu ver aqui quem é que não falou ainda. Carlos, você compreendeu mais ou menos essa ideia da amostragem estratificada proporcional? Entendi sim, professor. Aí o senhor estava falando aí me surgiu uma dúvida agora, com relação ao conhecimento da população. Eu estava estudando e o material do senhor, acho que em quase 100% dos casos, ele trata desse Nzão, né, que é a quantidade de elementos da população. Aí eu tenho uma dúvida, é possível você inferir sobre uma população que você não conhece nem a quantidade de pessoas, ou seja, esse N é desconhecido, porque todos os casos aí a gente conhece o N, né, a quantidade de elementos. É possível. É porque é difícil de exercitar entre vocês, Carlos, esses conteúdos sem ser um conjunto finito, né? Porque você fica ali transitando entre a matemática e a experimentação, né? Mas é possível sim, né? A gente pode enxergar, pensando nessa condição da qualidade de água mesmo, né? É difícil você dizer quantos elementos compõem a sua população, não é difícil? Como é que eu digo quantos elementos compõem a minha população se eu vou estudar a qualidade de água? O que é um elemento, né? Aí vai chegar algum pesquisador de recursos hídricos e vai dizer, não, um elemento representa uma gota de água de tantos ml. Sei lá, vamos supor, né? 1 ml de água representa um elemento. Ok. Então, eu estou aqui diante de uma quantidade de elementos, pensando em estudar, por exemplo, a qualidade de um rio, que é absurdamente grande, né? Só lembrando que esse rio, ele recebe água da chuva, que desemboca do mar, que daqui a pouco vira vapor, que depois volta para o rio, enfim, né? E chove de novo. Então, é difícil de você imaginar o valor de Nzão aí, né, Carlos? Com certeza, não dá para saber, não. Aí, nesse caso, o que é que eu faço, né? Eu tenho que recorrer a alguma alternativa que me permita trabalhar com essa situação. Não seria aleatória simples, né? É onde entra, por exemplo, aquela outra que eu acho muito importante, né? Que é essa sistemática no espaço e no tempo. Eu vou voltar aqui a compartilhar a tela com vocês para falar um pouquinho sobre ela. Essa aí do mapeamento, né? Isso aqui vale ouro, cara, porque, olha, eu já não quero mais nem saber qual é que é o valor do Nzão, sabe? Não quero mais saber. Então, percebe, eu tenho aqui um conjunto compacto. Embora que seja dos reais aqui dentro, né? Inclusive, eu posso ter não apenas 2 dimensões, eu posso ter 3 dimensões aqui, né? Eu posso ter aqui as coordenadas no eixo X, no eixo Y, posso ter também aqui um eixo Z que me permite falar sobre profundidade. Eu posso ter um volume aqui, né? Aí posso ter um quarto eixo que seria do tempo. E aí a minha suposição aqui é a seguinte. Olha, o que eu quero estudar, o que eu quero experimentar, ele está em algum lugar do espaço e do tempo. E contra essa suposição é difícil de você lutar, né? Pensando nesse mundo científico, experimental que a gente está conversando aqui, né? Os planos de amostragem, eles são basicamente planos de experimentação, né? De estudos de experiência. A experimentação, ela requer realmente
e você trabalha no mundo físico. Então, não estou falando nada metafísico aqui, tá? Aquilo que eu desejo estudar está em algum lugar do tempo e do espaço. E aí, o problema do Ionizão, ele meio que morre. Entendeu, Carlos? Porque agora eu tenho um volume e vou passear dentro desse volume. E aí, voltando à fala que o José tinha apresentado antes, né, diante do discurso que a gente já tinha feito. Se, por um acaso, isso que eu estou estudando apresentar muita variação entre os pontos que eu selecionar, ou entre os pontos que já foram selecionados, né, estudados por pesquisadores antes desse estudo que eu desejo realizar agora, então eu vou precisar de um N maior. Se não, eu vou precisar de um Nzinho menor. Quer dizer, independente do valor do Nzão, o Nzinho vai ter a sua própria história, né? Ok, Carlos? Ok, perfeito. Alguém tem alguma dúvida sobre esse processo de amostragem aleatória sistemática por mapeamento? Vai ser difícil até de encontrar literatura sobre isso, porque a gente monta essa estrutura a partir da amostragem sistemática. Quer dizer, você tem a área que aquele ponto vai representar, né? Depois que você me diz qual é que vai ser o tamanho da amostra, eu tenho uma área total que eu consigo calcular ali utilizando diversas alternativas, né? Por exemplo, integrais para poder calcular. Posso pensar em volumes e tudo mais. Mas um ponto vai representar uma área no seu entorno. E essa área aqui ela é representada por um hexágono. A distância entre cada ponto e os seus vizinhos vai ser sempre a mesma. É um pressuposto da amostragem sistemática, né? Então, você termina construindo triangulações aqui. Não é difícil de você calcular a área que corresponde a esse ponto, né? Essa área do ponto aqui não é difícil de você calcular. Porque eu tenho 6 triângulos equiláteros aqui, compondo esse hexágono, né? E a área de um triângulo equilátero é o comprimento da base vezes a altura sobre 2, né? Então, a gente consegue caminhar, né? As contas não são... Alguém abriu o microfone aí, pode falar. Foi eu. Aí funciona assim, no caso do mapeamento aí. A gente sorteia uma coordenada X, uma coordenada Y, e vê onde o ponto se encontra. Se cair dentro desse hexágono, aí o ponto escolhido vai ser esse ponto A aqui, é? Perfeito, perfeito, exatamente. Então, olha, só aproveitando aquela conversa que a gente teve antes, eu acho que foi com o Anderson, né? O primeiro ponto ele vai ser aleatório, tá? Então, todo mundo tem chance de participar do meu sorteio. O primeiro ponto vai ser aleatório. E, a partir dele, eu tenho que satisfazer uma distância de D. Qual é essa distância de D? Essa equação aqui no final que eu não vou narrar para vocês, né? Que vem a partir da gente utilizar essas propriedades aqui do cálculo da área de triângulo, né? Do teorema de Pitágoras também, né? Quer dizer, são contas que dá para vocês explorarem, inclusive, em sala de aula, rapaz. Eu fico pensando vocês brincando com isso com os alunos de vocês, sabe? Vocês montando uma estruturazinha simples e pedindo para que a pessoa selecione primeiro. Aqui dá para falar sobre plano cartesiano, ó. Aí sorteia o primeiro ponto aleatoriamente. Agora a gente vai calcular a distância entre esses pontos. Aí como é que vai calcular a distância? Fala sobre área de triângulos, depois sobre área de hexágonos, né? Quer dizer, é tudo bem intuitivo à medida que você vai trabalhando esses conteúdos de maneira mais aplicada, né? Eu acho muito valioso para vocês. Alguém abre o microfone aí, né? Professor, fui eu. Esse delta aí, ele vai ser um delta dado ou igual no sistemático que a gente estudou? Ele vai ser uma divisão do número de elementos da população pelo número de elementos. Esse delta, Edson, ele tem a ver com o comprimento de cada um dos lados do hexágono. E ele tem uma relação direta com a distância entre os pontos. E essa relação é dita pelo teorema de Pitágoras. Ou seja, deixa eu tentar... Eu tenho essa distância aqui, ó. Eita, é melhor colocar outra cor. Colocar vermelho. Eu tenho essa distância aqui, ó, que é D sobre 2, é igual a essa distância.
que é D sobre 2. Eu tenho essa distância aqui e tenho essa distância aqui. Essa distância aqui, que é a minha diagonal, ela vai ser função de D e vai ser função do valor de delta. Qual é que vai ser o valor de delta aqui nesse caso, né? Então, perceba que o que eu estou usando aqui para calcular, para ter esse triângulo com ângulo reto aqui, é o valor de delta sobre 2, né? Essa altura aqui é delta sobre 2, tá? Tá certo. E essa distância aqui também é delta, né? Pronto, eu só isolo. No caso, no final, eu termino tendo a relação direta entre delta e D. Não, aí, na verdade, eu acho que minha dúvida aqui está sendo... tudo está em função da área total. Da área total dividida pelo número de elementos que você quer pegar na amostra, não é isso? Perfeito. Essa área total, no caso, seria a área total da população. Não é isso? Aqui eu estou falando, exatamente, mas não da população, mas do território em que a população está situada, entendeu? Então, é a área desse território todo aqui. Ó. E aí, no caso, a amostra vai ser uma área dentro... Na verdade, a amostra não se baseia na área, sim somente nos elementos, né? Exato, exatamente. Então, cada ponto da amostra vai representar uma área dentro desse território todo, né? Entendi. É onde entra essa ideia aqui da área em torno do ponto que eu destaquei. A área em torno desse ponto. Quando eu selecionar um ponto, ele vai representar os seus vizinhos, assim como acontece na sistemática. Né? Lembra lá da fala de Anderson? Então, quando eu seleciono um ponto, os vizinhos não vão ser selecionados. É como se aquele ponto estivesse representando os vizinhos dele, né? Aqui acontece isso também, só que não mais em uma dimensão. Agora em 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Pronto, então um exemplo básico aí. Digamos que essa área aí seja uma floresta e eu quero saber, eu quero pegar um pedaço, por exemplo, essa floresta aí está cheia de árvores de diferentes espécies. E eu quero saber qual é a maior quantidade, qual é a porção de árvores de determinada espécie. Então, eu reduzo essa amostra para um número, sei lá, de 10. E aí, no caso, o que é que a gente faz? Pega essa área total e divide por 10, que seria o tamanho, né, a quantidade da amostra. E a partir disso eu consigo determinar a distância entre o ponto aleatório gerado e os próximos pontos onde eu vou verificar se tem essa determinada árvore, é isso? Exatamente. Pronto. Quando você narrava, eu ia marcando aqui. Ó. Então, primeiro, eu pego a área total e divido pelo tamanho da amostra para saber qual é que vai ser a área representada por cada ponto. E aí, depois, eu calculo a distância entre os pontos, a partir de um primeiro que eu vou sortear aleatoriamente dentro do mapa. Exatamente isso. E a distância vai ser função dessa área do ponto. E não corre o risco desse ponto não ter nada, não? Relacionado ao que interessa para a amostra? Corre o risco, sim. E aí você seleciona um outro ponto, né? Entendi. No caso aí vai gerando, vai pegando pontos até preencher a amostra igual tinha falado na questão de 2 números aleatórios iguais, né? Exatamente. Deixa eu dar um exemplo aqui. A gente está conversando ainda sobre a sistemática, né? Então, imagine que eu queira fazer um estudo envolvendo domicílios, tá? Eu quero que a cada 5 domicílios eu pare e pegue o quinto. Só que quando eu chego no quinto domicílio, não tem ninguém na casa. O que é que eu faço nessa situação? Aí, no meu protocolo de amostragem, eu defino o seguinte. Caso aquele ponto não seja possível, eu vou selecionar, por exemplo, o vizinho da direita ou o vizinho da esquerda. Nesse caso aqui, eu posso selecionar a área da direita ou a área da esquerda, entendeu, Edson? Mas o importante é que você defina de antemão, né, na etapa de planejamento. Para não ter perigo de você, na hora, vá decidir, entendeu? Para a gente fugir do risco de que o ser humano ele arbitre em algum momento. Ok, tá entendi. Eu acho fantástico essa alternativa aqui. Porque o que você quiser estudar está em algum lugar do tempo ou do espaço.
essas pesquisas, quando elas são realizadas, elas têm que ser registradas, né? Então, essas regras já vão todas para o registro, já. Previamente essa pesquisa, no caso. Né? Eita, deu uma cortadinha agora no final, quando você falou, Júlio. Eu digo assim, quando você vai realizar esse tipo de pesquisa, não tem que cadastrar em algum sistema? Tipo, intenção de voto, você vai para o TSE, fazer o registro. Sim. Aí essas regras já são previamente já registradas. Né? Exatamente. Para garantir a confiabilidade da pesquisa, no caso. Né? Exatamente. O seu plano amostral ele vai junto com o seu registro, né? Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre o câncer de mama, né? Então, eu vou sortear mulheres aleatoriamente e vou dizer como é que eu vou sortear essas mulheres aleatoriamente com antecedência para que, por exemplo, o Comitê de Ética de Estudo de Seres Humanos dê o aval para que eu possa realizar a minha pesquisa. Então, no meu projeto vai também o meu plano amostral. Perfeito, a sua fala aí, João. O plano amostral vai junto com o meu projeto. Ok, meu povo? Tem mais algum ponto a gente discutir sobre a amostragem? Vou falar, José Wellington. Professor, eu estava estudando a amostragem aleatória por mapeamento e surgiu uma dúvida. Sim. Gostaria que o professor me esclarecesse. Que diz assim, que a chance do mesmo indivíduo ser selecionado mais do que uma vez pode se tornar desprezível dependendo do espaço e da possibilidade do mapa. Como é que isso acontece? Pode acontecer? Eu não entendi, José. Pode repetir a pergunta? A chance do mesmo indivíduo ser selecionado mais do que uma vez pode se tornar desprezível a depender do espaço e possibilidade do mapa. Como é que isso pode acontecer? Uma situação assim, né? Se o mesmo indivíduo pode ser selecionado mais de uma vez, né? Principalmente nas obras, José. Pode acontecer no retorno, porque, na verdade, deixa eu voltar a compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Na amostragem por mapeamento, ou na amostragem sistemática, de maneira geral, a gente, na verdade, quando vai selecionar indivíduos com a mesma distância entre eles, né? Se por um acaso a minha unidade de medida for um número inteiro, a unidade de distância, que é o que acontece quando eu varro uma lixa, então eu corro o risco de precisar fazer algum arredondamento, né? Porque eu vou ter o máximo, emissão no caso, menos o mínimo, que é 1, mais 1 que vai dar emissão sobre o tamanho da minha amostra. Então, às vezes, essa divisão de emissão por emizinho me dá um número quebrado. Eu vou ter que arredondar essa distância. Né? Então, vai acontecer de pelo menos um dos passos não ser igual aos outros passos. O que não vai tender a acontecer, José, é de você visitar de novo o mesmo ponto. Isso é muito difícil de acontecer, muito difícil. A não ser que o tamanho da sua amostra seja muito grande em relação ao intervalo que você está estudando, né? Então, imagina, né? Por exemplo, eu tenho 10 indivíduos e vou querer trabalhar com a amostra tamanho 10. Nem assim, nem assim. Quer dizer, eu começo a perceber, inclusive, eu acho que é impossível, sistemático, você repetir, né? Eu acho muito difícil. Muito difícil. Acho que não vai acontecer, não. Vai acontecer? Professor, eu acho que ele está pensando que o indivíduo selecionado para a pesquisa é daquela área em torno do ponto, mas não é, é o ponto. Não é isso? É por isso que não vai acontecer. Eu digo assim, eu acho que ele está pensando que o indivíduo selecionado pertence à área em torno do ponto. Aquele ponto do mapa lá que você mostrou, mas ele não pertence à área em torno do ponto, ele é o ponto. Cada ponto desse é um indivíduo. Isso. Por isso que não se repete, né? Isso? Exatamente, inclusive... O meu primeiro é qualquer um deles. Definido. O meu primeiro é qualquer um deles.
Aí o segundo, ele está a uma distância desse primeiro que foi selecionado. Então não tem como Exato. repetir um deles. Exatamente. Então, é difícil de se repetir, viu, Zé Weber? É muito difícil, a não ser que a pessoa tenha errado algum ponto. Na sistemática, no caso, né? Eu entendi. Pronto, tirou minha dúvida. Show de bola. Ok, pessoal. Então, fechou o conteúdo de amostragem? Professor, só uma dúvida. Vendo aqui as questões, estudando a lista de exercícios resolvidas, aí na primeira questão, o senhor diz assim no item C, deixa eu ver aqui, faça uma análise descritiva da amostra. Né? Na solução, o senhor coloca assim, cadê? Nossa análise descritiva poderia partir de medidas de posição, tais como moda, mediana, média e dispersão, a exemplo da variância e o IQV, além de gráficos, paretos, setores e barras. Como é que a gente julga o que é necessário, o que não é, o que é importante, o que não é, ou isso fica a cargo do pesquisador, de quem está fazendo a pesquisa? Ótima pergunta, Edson. A gente está começando a ligar os pontos agora, né? Então, vocês já estão chegando naquele momento em que já estão sabendo de estatística descritiva, conseguiram construir um bom conjunto de dados, e agora vocês têm que descrever esses dados. E aí a sua pergunta já é a própria resposta. O pesquisador ele já vai ter o tino, né? Já vai ter a sensibilidade para poder definir o que é que ele acha que é interessante de exibir como descrição dos seus dados ou não. Mas, basicamente, Edson, é bom você ter pelo menos uma medida de posição, pelo menos uma dispersão e pelo menos uma figura. Então, vamos supor que eu esteja falando sobre, por exemplo, o peso das pessoas. Então, trabalha com a média, com a mediana, trabalha com desvio padrão, trabalha com ITV ou com coeficiente de variação, usa algumas figuras, né? No histograma, por exemplo, box plot. Quando você agrega esses pequenos elementos com descrições, né, com explicações sobre cada um desses elementos, você acabou de construir um relatório descritivo. Tá bom? A escolha por um ou por outro pode influenciar nesses resultados, assim, ser mais, sei lá, mais fidedigno, mais exato, não sei. Algo Caso mais confiável, né? Mais confiável. Boa pergunta, ótima pergunta. Vocês vão lembrar que quando a gente falava sobre estática descritiva, eu fiz uma comparação entre a média e a mediana e a moda, né? Existem situações em que a média não é uma boa parceira. Exemplo, se o seu box plot apresentou os valores concentrados em uma região e alguns outliers, a gente já sabe que a média pode não ser a melhor alternativa. Por quê? Porque a média ela é influenciada por valores especiais, né? Então, se eu estou estudando, por exemplo, a renda, talvez utilizar a média seja perigoso. Porque eu posso concluir equivocadamente que aquele território ele está bem, tá com uma renda boa, né? Porque a renda média pode ser elevada devido a apenas uma pessoa. Basta que uma pessoa ganhe muito bem para que a renda média seja jogada para cima, né? Então, perceba, né, que no meu discurso eu já faço uso do conhecimento sobre as medidas, né? Então, o caminho mais interessante já envolve a sua leitura adequada sobre o conjunto de dados que você tem, sobre os resultados que você tem. Então, como é que eu costumo fazer? Né? Só como exemplo. Eu calculo média, mediana e moda. Eu construo um box plot, se a variável for quantitativa, eu construo um box plotzinho e vejo como é que está a presença de outliers. Se tiver outliers, eu já olho para a média com algum cuidado, sabe? Ou eu menciono esses outliers e faço um destaque para eles e retiro para recalcular a média, ou então eu prefiro escolher trabalhar com a mediana, trabalhar com a moda, né? Que são menos sensíveis a esses valores. Por exemplo, falar sobre o desvio padrão sozinho é complicado, porque o desvio padrão ou a variância, eles não têm significado prático, de fato, né? Eu sei que quanto maior, mais variável é a minha amostra, no caso.
Então, eu prefiro recorrer ao coeficiente de variação, se a variável for quantitativa. Se não, eu recorro ao IQV, que é a minha única alternativa. Né? Às vezes, a amplitude também fala muito. Então, se eu estou estudando temperatura, a amplitude tem uma mensagem muito importante. A amplitude no lugar foi de, sei lá, 15 graus Celsius naquela semana. Rapaz, a variação foi muito grande. A amplitude de temperatura aqui onde eu estou morando, entre a manhã de ontem e a manhã de hoje, está sendo muito grande. Porque hoje, a manhã está muito agradável. E ontem eu estava suando aqui, meu Deus do céu. O meu óculos ficou todo engordurado, mano, tanto que eu suei. Então, perceba, Edson, que os elementos, eles estão sob o domínio de vocês, e vocês já começam a desenvolver uma intimidade sobre esses elementos, que vai permitir que vocês tenham ótimos relatórios. Eu suspeito até que cada um tem um relatóriozinho lá na sua dissertação. Professor, aí, agora, nessa escolha aí, não fica muito enviesado, não? Porque, por exemplo, como o senhor disse aí, eu vou dar um exemplo de uma empresa que tem um determinado número de funcionários que ganha certo salário, que a gente vai fazer a média dos salários. Então, por exemplo, se um ganha 100 mil reais e cada um ganha um salário mínimo, aí realmente vai dar uma discrepância muito grande. Mas, por exemplo, quando eu faço uma amostra nesse caso aí, como eu vou ser o julgador, eu posso tirar, por exemplo, eu tiro o menor salário e o maior salário e faço a média. Aí, nesse caso aí, eu vou ter a média com uma aproximação bem melhor do que o que eu tinha antes. Então, por exemplo, às vezes, como o Edson já disse aí, completando o que o Edson disse, a nossa escolha não é fundamental para o resultado encontrado, não? Com certeza, com certeza. E aí o pesquisador ele nunca pode esquecer qual é o compromisso dele, né? O compromisso do pesquisador é com a verdade. Então, quando você faz essa escolha de retirar aquela pessoa que ganhou muito, retirar aquela pessoa que ganha pouco, você tem que, antes de tudo, informar que você está seguindo esse roteiro, né? Por que que você está seguindo esse roteiro? Para, em seguida, você passar a informação, né? Aí vocês percebem como é grande a responsabilidade do cara que produz ciência, né? Se você, em algum momento, quiser abrir mão desse compromisso com a verdade, aí você constrói coisas que são avassaladoras. Vou dar um exemplo, viu? É muito comum que na pesquisa de intenção de voto aconteça essa coisa do pessoal distribuir brinde e depois revele um falso valor, falso entre aspas, né? Porque a amostra está viesada. A gente sabe que o marketing influencia muito na preferência das pessoas. Então, quando chega alguém anunciando, por exemplo, no rádio, na televisão e agora na internet, né, de que ele tem 50% da preferência dos eleitores, acreditem que alguns eleitores vão tender a ter preferência por ele. Então, se lá atrás, naquele momento em que o pesquisador, que é responsável, né, que teve que cadastrar, inclusive, a pesquisa que ele ia realizar, né, cadastrar formalmente, se ele não tiver o cuidado e o zelo para fazer uma boa amostra e tudo mais, ele está influenciando nas eleições. Então, é enorme, né? Vocês estão recebendo ferramentas que dão para vocês uma condição privilegiada do mundo que pode fazer com que vocês levem o mundo a ser algo melhor ou pior. Muito do que o pessoal tem feito hoje é pseudociência, porque o pessoal tem algumas intenções por baixo do que eles estão fazendo, né? Por exemplo, existem discussões da comunidade científica entre o papel do ser humano sobre as condições climáticas. Muitas dessas discussões envolvem cientistas com posturas políticas nos seus argumentos, né? Quando eu falo sobre postura política, não é a política limpa, aquela política bonita de se ver, não. É uma política partidária, que tem intenção de ganhar votos para alguma bandeira, para alguma sigla, né, para algum partido. Então, não é esse tipo de compromisso que vai ser sustentável. Então, não sei se ficou clara a ideia, né? Vocês estão recebendo... Não, deu para entender, professor. Vocês estão recebendo tijolinhos que vocês podem construir castelos aí, não é? E podem construir também abismos com esses tijolinhos aí, porque a estatística permite essa maleabilidade, né? Como as pessoas que usufruem desse conhecimento que vocês vão produzir, elas muitas vezes são leigas, ou não são tão entendidas assim, aí você manipula as pessoas. Manipula com certa facilidade, né?
Se tem uma coisa que manipula as pessoas, é a estatística. Manipula facilmente. Então, no caso, eu poderia dizer que não existe certo e errado. Vai depender da sensibilidade do pesquisador em relação aos dados que ele obteve, né? Exatamente, exatamente. Claro que existe o que está próximo da verdade e o que não está próximo da verdade, né? E é o compromisso do pesquisador com a verdade. Quer dizer, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre renda familiar e por algum azar da minha vida eu selecionei, por exemplo, um jogador de futebol do alto escalão, eu tenho que ter consciência de que isso vai influenciar no resultado da média. E se eu uso a média, eu tenho que ter consciência de que isso vai representar uma população que, né, o valor médio ali vai ficar fora da zona em que aquelas pessoas, de fato, vivenciam as suas experiências. Né? Ok? Professor, o senhor vai dar um intervalozinho agora? Vou sim, já está quase dando 10 horas, eu vou combinar o seguinte com você. Liga lá. Eu vou liberar aqui o textinho agora, tá? Deixa eu fazer isso. Aí vocês não vão sair para o intervalo antes de eu liberar, porque eu quero conversar uma coisa com vocês, já que mudou um pouco, né? Vocês vão ter, no caso, tem um intervalo, então vocês vão ter 40 minutos do intervalo também para resolver esse exercício. Vão poder utilizar as ferramentas que vocês já têm na mão aí, tá? E hoje eu vou querer verificar como é que seria essa coisa da gente... Então, deixa eu colocar aqui. Vai ser hoje, dia 29. Eu vou colocar aqui às 10h45. Eu vou falar mais alguma coisa aí. Pronto, acabei de criar a atividade aqui. Vou mandar para vocês o link do textinho. Já deve estar chegando aí nos e-mails de vocês, mas eu vou mandar o link também por aqui pelo chat. Só um instante. Bom, tá aí o link do textinho. Eu vou até compartilhar a minha tela aqui com vocês agora, para poder passar essa ideia, né? Que vai ser uma experiência nova, e eu acho que é importante que a gente tenha essa conversa antes. Hoje eu vou avaliar diferente, tá? Tentando aproveitar aquelas dicas que vocês deram na semana passada. E aí depois a gente vê se foi bacana, se não foi bacana, a gente vê isso juntos. Vocês já estão vendo a minha tela aí, né? Deixa eu colocar aqui qualquer coisa. Chega lá nas perguntas. Olha, eu tenho aqui a imagem da tabela, tá? E tenho também um link. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Tá todo mundo vendo? Sim, professor, dá para ver. Ó, quando chega no campo das questões, eu trago aqui a tabela também num arquivo do Excel. E vocês vão poder baixar na máquina de vocês podem trabalhar propriamente na internet, é só abrir aqui como Google Documento, né, que vocês já podem editar também. Ele está pedindo aqui para eu fazer alguma coisa chata. Não é aqui, planilha Google, cliquei no botão errado. E aqui vocês já conseguem fazer a conta, inclusive, utilizando o aparelho celular, né, dá para fazer as contas aqui, ó. Isso que a gente conversou agora. Talvez o nome das funções mude, porque alguns de vocês podem ter o Google em inglês e tudo mais, né? Mas está aqui. E aí, o que é que eu vou pedir que vocês façam? É só uma questão, tá? Vocês vão informar a resposta da questão. E vocês vão também anexar a imagem da resposta. Então, por exemplo, fez no caderno, né?
vão tirar uma fotografia, aí vocês vão ter o cuidado de escrever de uma maneira legível, né? Tira uma fotografia, tem que cuidar também se a fotografia ficou bacana, se ficou legível. Aí, se precisar mais de uma, vocês tiram diversas fotos, agregam num documento só. Não sei se vocês sabem fazer isso, mas existem alternativas na internet que permitem fazer isso. Por exemplo, tem uma página chamada I Love PDF, se eu não me engano. Você passa imagens diversas, ele constrói um arquivo só. Você vem aqui ele converte para PDF, no caso, né? Ó, JPG para PDF, por exemplo. Você vem aqui, aí sai arrastando as imagens para cá, que ele constrói um arquivo só, porque aqui eu vou receber apenas um arquivo, tá? Aqui eu vou receber apenas um arquivo. Aí vocês podem colocar tudo que vocês desejarem lá. Aí, enquanto vocês estão fazendo o testinho, eu vou já pensando no teste, adaptar o teste também para envolver isso aqui, talvez, a depender da experiência que vocês tenham. Aí eu já passo o teste e vai ser o tempo de eu começar a corrigir os testinhos. Foi essa alternativa que eu cheguei durante a semana para a gente conseguir, talvez, ser um pouco mais justo na correção dos exercícios de vocês, tá? Vocês têm alguma dúvida? Por enquanto, não. Pronto. Pois, vou parar de compartilhar aqui com vocês. Vocês têm até 10h45 para entregar esse testinho. A gente, então, junta aí com o intervalo, tá? Aí, depois do intervalo, a gente volta a ver como é que foi esse negócio. Eu vou começar a corrigir as questões de vocês enquanto vocês vão para o teste. Tá bom? Eu te agradeço se você puder dar um like e se inscrever no nosso canal. Vai ser super importante para a gente.